Pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão, também da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática direcionada aí aos nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando que a gente está fazendo o estudo da matemática financeira, né? Que é o nosso último assunto aí do primeiro bimestre. Um assunto bastante importante porque, além de está presente, né, na maioria dos concursos, né, também é algo que está presente na nossa vida, no nosso cotidiano. Então a gente vem falando aqui de um pouco de matemática financeira com vocês nos últimos vídeos. Falamos de porcentagem, falamos de aumentos e descontos, falamos também de juros, né? Falamos dos termos dos juros, falamos aqui do juro simples, falamos aqui do juro composto. Falamos a diferença, né, desses dois tipos de regime de capitalização, tá? Que é o juro simples, juro composto, são juros que estão aí, que são cobrados no mercado, né? Então, quando você pede um empréstimo, ou quando você faz uma aplicação financeira, você faz uma aplicação a juro simples ou faz a juro composto. Vimos aí a diferença, né, como é que é esses dois sistemas de capitalização, como é que funciona o cálculo de um valor cobrado a juros simples e a juro composto, né? Mostramos até isso através de gráficos, né, onde a gente associou a ideia de juros à função. Então, no gráfico, a gente pôde ver como é que é a diferença, né, do comportamento desses dois tipos de regime, certo? Turma, para finalizar o nosso assunto de matemática financeira, a gente vai ver algo também que é muito presente na vida de boa parte dos brasileiros, que é chamado de sistema de amortização. Pessoal, o que é sistema de amortização? Vamos lá, galera. Bom, olha só, quando você quer adquirir um bem, por exemplo, bem de grande valor, uma casa, né, um carro, e você não dispõe do dinheiro para pagar todo aquele carro. Uma casa de 200 mil reais, um carro de 60 mil reais. Então, muitas das vezes, o cidadão médio, ele não tem a grana total para pagar aquele valor à vista ou comprar aquela casa só de uma vez. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Pessoal, a gente parcela, a gente faz um parcelamento. A gente vai na Caixa Econômica e faz um parcelamento dessa casa em vários anos, em 180 meses, em 400 meses. Né? A gente parcela aquele carro ali em várias prestações. É isso que a maioria das pessoas fazem por não dispor da grana, né, total, porque é um dinheiro realmente muito grande. Turma, então a gente tem que saber como é que funciona o cálculo dessa parcela. Como é que é calculado essa parcela. E outra coisa, como é que você está pagando esse seu imóvel? Tá? Então você comprou uma casa, né? Comprei uma casa, aí paguei, vou pagando as parcelas dessa casa. Então, cada parcela é como se fosse um pedacinho da casa que você vai pagando. Você vai pagando pedacinhos da casa. E vai ficando algo chamado de saldo devedor. Então, como é que as empresas financeiras fazem essa conta do valor da parcela? Porque, logicamente, turma, quando o banco ele vai lhe financiar uma casa, vai financiar um carro, o banco, ele precisa de quê? Ganhar dinheiro. Ele ganha dinheiro através de quê? De juros. Então, a gente tem que entender que ele não vai pegar aquela casa ali e dividir em parcelas iguais. É 400 mil a casa, vou dividir aqui em 400 partes iguais. Não é assim que funciona, porque existe uma coisa chamada juros. Então, essa parcelinha que você paga vai ter juros. Tá? Então, a gente vai ver como é que funciona. Porque a gente vai perceber que essa parcela é formada por cada parcela que você paga é formada por duas partes. Que partes são essas? Uma parte é a casa que você está pagando, o valor realmente da casa que está amortizando, para amortizar, e o resto da parcela é os juros que você paga para o banco. Certo? Então a gente vai ver como é que funciona o que nós chamamos de sistema de amortização. Tá? Mostrar aqui a fórmula para vocês e mostrar um exemplo, né, para você ver como é que evolui essa dívida aí, parcela a parcela. Beleza, galera? Então é isso que a gente vai falar hoje na nossa videoaula. Olha só. Então o que é amortização?
é o processo de redução da dívida. Tá? Você vai reduzindo por meio de pagamentos parciais, certo? Você vai pagando parcelas ou pedacinhos daquele seu bem, né? Daquilo que você adquiriu, que podem ser mensais, bimestrais, aí de acordo com a sua negociação, né? Com a sua financeira. Tá? Então nós chamamos de sistema de amortização esse processo de redução da dívida, certo? Então, essa parcela que você vai pagar, ela é composta basicamente de duas coisas. Ela é formada pelo juros e mais o pedacinho do bem, né? Um pedacinho daquele bem que você adquiriu, daquele carro. Tá? Então, cada parcela dessa aqui é formado por esses dois elementos. Na verdade, quando você paga as primeiras prestações, a gente vai perceber que você está pagando mais juros do que amortiza. É como assim? Vamos supor, é R$ 500 a sua parcela. Tá? Você comprou uma casa, um carro de R$ 50.000, tá? Só para a gente entender essa equação aqui. Você comprou aqui, esse aqui é o valor do seu bem, R$ 50.000. Aí você vai pagar esse carro aí em prestações de R$ 1.200. Essa aqui é a sua prestação, certo? O que vai acontecer? Nessa prestação que você vai pagar mensalmente, ele fez aí em 60 vezes de R$ 1.200. Você tem parcelas fixas. Mas esses R$ 1.200, vamos supor que R$ 800 seja juros que você está pagando. Tá? E esses R$ 400 é justamente um pedacinho disso aqui. Ó. É um pedacinho daqui. Quer dizer, de R$ 50.000 que é a sua dívida, você paga uma parcela de 1.200, o que vai descontar é só R$ 400. O resto é o quê? É juros. O resto é juros que você está pagando. Por isso que às vezes a pessoa vai lá e vê, eu financei uma casa, eu quero ver meu saldo devedor. Nossa, eu paguei um monte de prestação e está muito pouco, não estou devendo isso tudo. Por quê? Porque você pagou muito mais juros do que a sua casa, de fato. Tá? É assim que acontece no sistema financeiro. E a gente vai mostrar para vocês como é que esse processo se dá. Certo, turminha? Mas basicamente é isso. Essa parcela que você paga, e principalmente as primeiras. As últimas já é mais, por isso que às vezes vai decrescendo, né? Faz um sistema decrescente, em casa se faz bastante isso. Porque no final, sim, você já está pagando mais a sua casa mesmo do que juros. Mas as primeiras parcelas não. Certo? Então, turma, um dos sistemas mais utilizados aí para o cálculo da prestação é o que nós chamamos de sistema price. Tá? Tem outros tipos de sistemas de amortização, onde você vai diminuir a sua dívida, certo? Mas o mais utilizado, né, é o sistema price. Nós pegamos isso aqui porque é um sistema mais comum. Certo? Então, o que é o sistema price? O devedor paga o empréstimo em prestações iguais, sendo o número de prestações variáveis, de acordo com o contrato entre as partes. Então, quando você vai lá comprar o seu carro, você vai pagar parcelas iguais. Né? Então, você vai fazer um sistema price. Aí ele vai lhe dar uma taxa de juros. Aí você vai negociar o tempo. Eu quero pagar esse carro aqui em 36 parcelas. Eu quero pagar isso em 48 parcelas. Isso aí, ele assim, modifica em relação aos juros que vai pagar? Com certeza, quanto mais tempo você fizer, mais juros você vai pagar. Certo? Então, o sistema price é o sistema mais utilizado aí para o cálculo das prestações. E essa aqui é a fórmula, né? Uma formulazinha até um pouquinho complicada da gente entender, né? Mas essa é a fórmula utilizada aí para cálculo da prestação, tá? Esse P aqui, ó, significa o valor da prestação. Quanto vai ficar a sua parcela do seu carro. Esse C é o capital, ou seja, é o valor do seu bem.
o valor da casa que você comprou, o valor do carro, né? Esse I significa o quê? Significa a taxa de juros. Taxa de juros. Isso aqui é muito importante, turma. Toda vez que você vai fazer uma negociação, você tem que perguntar qual é a taxa. Porque a gente pensa que uma taxa, por exemplo, de 2,5% ao mês e uma taxa de 1,4% ao mês, a gente pode pensar, mas é tão pertinho, professor. Gente, isso aqui dá uma diferença absurda se você falar em quantidade de 70, 80 parcelas. Tá? Então, essa taxa de juros aqui ela é muito importante. Né? Então, você negocia, não tem uma taxa menor, vamos diminuir um pouco essa taxa, porque isso aqui incide muito no valor da sua prestação e no valor total que você vai pagar. Então, esse I significa a taxa de juros. E esse N aqui significa o tempo. Tá? O tempo que você vai fazer. Aí depende da negociação, 100 meses, 100 anos. Aí você vai negociar com lá a sua instituição que você está querendo fazer aquele investimento. Certo, galera? Então, essa é a fórmula usada, né? Essa fórmula, difícil você fazer uma conta com essa fórmula sem o uso de uma calculadora, né? Tá? Uma conta que é melhor que você faça uso de uma calculadora para poder saber o valor da prestação. Certo? Vamos botar aqui um exemplo, só para a gente aplicar essa fórmula aqui. Ó. Paulo fez um empréstimo, né, de R$3.000, deve pagar em 5 prestações mensais a 2,5%. Vamos calcular a prestação aí. Como é que a gente faz para calcular essa prestação? Então, veja bem. Então, a prestação P vai ser igual. Vamos substituir aqui os valores. Tá bom? Então, você vai ter o capital, que é de R$3.000, multiplicado pela taxa de juros. Essa taxa você tem que colocar em forma de número decimal, né? Então, 2,5% é 0,025, certo? Embaixo vai ficar 1 mais 1 mais 0,025 elevado a menos 5, certo? Bom, se você fizer aí, ou botar essa formulazinha no Excel, ou jogar isso numa calculadora, você vai encontrar aqui uma prestação, tá? A gente não vai perder tempo fazendo essa conta grande, né? Você vai ter uma prestação de R$645,74. Tá? Então, jogando esses valores aí, você tem um valor aqui dessa prestação. Quanto é que ele vai pagar mensalmente? Fizemos aqui um exemplo simples, só de 5 parcelas. Mas lembrando que, geralmente, né, não se usa essa fórmula quando você vai comprar algo que é para pagar em 5 vezes ou em 10 vezes. Geralmente você faz isso aí sem precisar do sistema Price. Esse sistema é mais utilizado quando você vai comprar financiamentos de longo prazo. Que esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Prestação de casa, prestação de carro. Né? Você ter uma noção, casa você paga em 420 vezes. Imagina só. Muito tempo, 35 anos, né? Carro também, mas o carro é menos, é 60 vezes, 70 vezes, aí você usa o sistema Price. Uns parcelamentos de 5, 6 vezes, quando o valor é baixo, dificilmente você usa o sistema Price para isso. Tá? Então, olha só, mas vamos ver como é que é a metodologia do sistema, que nós chamamos de demonstrativo de evolução da dívida, que a gente vai entender como é que é descontado, o que é numa parcela, o que você paga de juros, o que você paga de prestação mesmo, de valor daquilo que você comprou. Então, no instante zero, no primeiro instante, seu saldo devedor é R$3.000. Vou colocar esse mesmo exemplo que nós colocamos aqui, né? Beleza. Então, vamos lá, vamos para o segundo mês. No segundo mês, ele vai calcular os juros. Os juros é de 2,5%. Beleza, então, 3.000, você vai calcular quanto é 2,5% de 3.000. Esse valor é R$75. Então, a sua parcela é 645,74, né? Isso aqui você pagou de juros, né? Então, quanto é que você, nessa prestação, qual é o quanto do bem você comprou?
você pagou. Então você vai pegar 645, né, que é a sua parcela, né, que nós calculamos aqui, e você vai tirar R$ 75. Você pagou de juros, tá? Então você, nessa parcela de 645, 570 é a amortização da dívida. É geralmente que você está pagando daquilo que você pediu emprestado, que você financiou. Então você tem 570, que é a amortização. Ok? Então qual é o teu saldo devedor do primeiro mês? Ora, eu devia 3.000. Desses 645, eu amortizei 570,74 centavos. E o meu saldo devedor é de 2.429,26. Perceba que vai amortizando, você vai pagando. No segundo mês, né? Aí vamos passar para o segundo mês. O que acontece no segundo mês? O teu saldo devedor, você está devendo agora quanto? Agora eu já estou devendo apenas R$ 2.429,26. Certo? Aí eu vou calcular quanto é esse 0,25% disso aí, para saber qual é os juros que vai ser cobrado. Então, R$ 2.429,26, calculando 2,5%, né, que é multiplicando esse valor por 0,025, aí você vai ter R$ 60,73. Essa é sua dívida. Beleza. Então, quanto é que eu amortizei dessa parcela que eu paguei? Olha, tu amortizou R$ 585,01. R$ 645,74, que é a tua parcela. Os R$ 60,73 que tu pagou de juros, tu amortizou 585. Então, o teu saldo devedor, que era 2.429,26, tirando essa amortização, que eu estou tirando da dívida, que eu estou tirando aqui, ó, daquele valor inicial, você vai ter R$ 2.844,25. Galera, e aí o que acontece? Esse processo ele é feito mês a mês. Então, turma, o que aconteceu aqui? Então, qual vai ser o teu novo saldo devedor? O R$ 2.429,26, que é o saldo devedor anterior, você vai descontar, né, de quanto amortizou. Amortizou R$ 585,01, né? Então, daqueles R$ 645 dessa segunda parcela que você pagou, R$ 585 é só dívida de fato, né? Aquele valor que você financiou. O resto tudo é juros. Então, o que vai acontecer? Fica 2.429,26 menos a amortização e o teu saldo devedor ficou em 1.844,25. Turma, e esse processo é feito mês a mês. Logicamente que ninguém faz essa conta na mão. Lá você tem uma planilha de Excel, onde a pessoa vai jogando, né, os valores e vai saindo quanto mês a mês o que você tem de saldo devedor, tá? E aquilo que você já pagou. Então perceba que no próximo mês você pagou R$ 46,11 juros, né? 599,63 é o valor do empréstimo, já tá um pedacinho daquilo que você pediu emprestado, e o seu saldo devedor está de R$ 1.244,62. Aqui é a sua dívida. Tá? No próximo mês, ó, vai diminuindo. Quanto mais próximo fica do final do seu pagamento, menos juros você paga e mais é amortização. Interessante isso aqui, porque isso aqui que é aquilo que você pediu emprestado. Aqui é o que o banco vai ganhar. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, você já está com o seu saldo devedor de R$ 629,90. Aí você percebe que na última parcela, ó, você pagou só R$ 15,75 para o banco, né? A amortização foi aqui de R$ 629,90 e você finalmente acabou com sua dívida. Agora, se você presta atenção nisso feito em 60 parcelas, feito em 70 parcelas, feito em 420 parcelas, aí você vê que a diferença é muito grande. Às vezes, numa prestação de uma casa, que é de R$ 1.500,
nas primeiras prestações, tu paga R$ 100 da casa. Paga um tijolinho da casa. O resto é tudo juros. Certo, turminha? Então, espero que tenha ajudado a despertar a questão desse sistema de amortização. Um abraço a todos, já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.